Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Para quem não me conhece, tá aqui pela primeira vez, eu sou a Thay. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer tudo aqui pra vocês e contar como, por que eu vim parar na Inglaterra. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, clica nas letrinhas vermelhas pra você não perder nenhum vídeo aqui desse canal. Ah, mas pra isso você tem que clicar no sininho das notificações, que aí toda vez que sair vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Gente, já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, tá difícil de sair esse vídeo, mas eu sou persistente e ele vai sair. Pra quem não assistiu o vlog da viagem que eu fiz, vai estar aí nos cards em algum lugar, provavelmente. Lá vocês viram todo o percurso que eu fiz até chegar aqui, toda a minha peregrinação. E quem me acompanha no Instagram também já tá por dentro de tudo, assim, mais ou menos, né? Porque eu não expliquei ainda o que eu deixei pra explicar nesse vídeo, que é como, porquê e enfim. Então, tudo começou lá em 2019, quando meus sogros ali por volta de outubro viajaram pra Itália pra fazer a cidadania italiana. Porque a família do Gui, eles têm descendência italiana, então eles têm essa possibilidade de ter uma dupla cidadania. Ou seja, você ter a cidadania brasileira e a cidadania italiana. E o que que isso é bom? Por que é bom ter a cidadania italiana? Com a cidadania italiana, eles têm a possibilidade de morar em qualquer país da Europa. Então isso abre um leque de opções, assim, né? E aí, então, o Gui também resolveu tirar a cidadania italiana e a gente começou a pensar na ideia de morar em outro país, de ter essa experiência de morar fora, porque a gente já tinha visto os tios dele, os primos dele já moravam aqui na Inglaterra, já tinham vindo pra cá e falavam muito bem, falavam que era uma experiência ótima vir pra cá e morar e tudo mais, a qualidade de vida, né, que era melhor e oportunidades. Então, eu e o Gui, tipo, a gente começou a pensar, poxa, nós somos novos, né, não temos filhos e não temos nada assim, tipo, casa própria, carro próprio, a gente não tinha nada lá, a gente morava no Rio de Janeiro, né, a gente não tinha nada lá que nos prendesse, sabe? E aí a gente resolveu, por que a gente não entra nessa aventura? Foi aí que a gente começou a planejar a vir pra cá. No caso, os tios do Gui ofereceram pra gente vir e ficar um tempo na casa deles até a gente reconstruir a vida aqui. E isso seria uma ótima oportunidade, porque aí a gente não ia precisar de tanto dinheiro pra recomeçar a vida em outro país, porque a gente já não ia precisar pagar moradia e tal, essas coisas. Então a gente começou a planejar essa aventura mais ou menos ali em novembro, eu acho que foi novembro de 2019. E aí a gente planejou. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava como nutricionista no hospital lá no Rio de Janeiro. Ele trabalhava em hospital também, na parte da farmácia, né? Não trabalhava na área dele, mas trabalhava no hospital lá no Rio também. Então a gente começou a planejar quando que a gente sairia do trabalho, quando que a gente iria viajar e tudo mais. Só que pra gente viajar, a gente precisaria da cidadania dele já tudo ok, os documentos tudo ok, ele já com passaporte europeu, passaporte italiano, porque só o passaporte brasileiro não dava pra vir pra morar. Então a gente precisava que todo o processo dele tivesse terminado. E ele deu entrada no processo em fevereiro desse ano, de 2020, antes da pandemia. E até então tava tudo certo pra gente viajar até o meio do ano ali, mais ou menos, até agosto no máximo. Então a gente já tava ajeitando, eu já tinha comunicado no meu trabalho que eu não iria ficar, ele também já tinha comunicado no trabalho dele. Só que o que aconteceu? Aí começa o M da história toda. No meu trabalho, eu consegui um acordo e eu tive que sair já logo no início do ano. Assim que ele tinha dado o processo, eu falei com a minha chefe e tudo mais. E aí, como eu consegui esse acordo, eu tive que aceitar o acordo pra não sair perdendo assim, né? Porque qualquer dinheiro era válido pra gente trazer pra cá. E aí eu tive que sair logo no início do ano. Foi mais ou menos em março a minha rescisão com o hospital que eu trabalhava. E assim, como a gente tinha uma vida no Rio de Janeiro, a gente pagava aluguel, tinha contas, e o meu salário na época era maior do que o do Gui. A gente não tinha como ficar morando no Rio de Janeiro, mantendo o padrão de vida que a gente tinha, só com o salário dele. E aí foi que ele também já tinha conversado lá no trabalho dele pra poder sair do trabalho. E o que a gente pensou? Até o dia da gente viajar, a gente fica na casa dos nossos pais. No caso, meus pais moram em Minas e os pais dele moram no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. E aí a gente ficava na casa deles até a data de viajar, pra aproveitar ali, pra matar saudade, aproveitar bastante tempo com eles, com os dois, né? Então esse era o planejamento, a gente ficar na casa deles, já que a gente já tinha saído do trabalho, não tinha mais como ficar se mantendo no Rio. A gente ia pra casa deles e ficar lá até a data da viagem. Só que aí tinha tudo planejado, né, na nossa cabeça e tal. A gente teria um tempo pra fazer isso, né, pra viajar, a gente ainda ficaria no Rio mais um pouco. Só que aí, meus queridos, chegou a pandemia.
Chegou a pandemia e mudou tudo, gente. Foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque como o Gui deu entrada no processo em fevereiro, da cidadania dele, dos documentos e tudo mais, só mais ou menos no meio do ano, ali até agosto no máximo, ele ia conseguir pegar o passaporte pra gente poder viajar. Só que aí a pandemia veio e o consulado fechou, que foi o consulado italiano do Rio de Janeiro, que foi onde a gente fez todo o processo. O consulado fechou e aí danou-se tudo. Não, tô brincando. Na verdade, aí nesse momento começou a nossa história de fé. Por quê? Porque os planos da gente ir morar... A gente já tinha saído do trabalho, tanto eu quanto ele, então a gente não tinha mais trabalho. A gente já tava entregando a casa, então não tínhamos mais casa. A gente já tinha vendido todas as nossas coisas, tipo... A gente era recém-casado, a gente tinha menos de um ano de casado, então a gente tinha vendido tudo novo, sabe? Geladeira, fogão, cama, sofá, mesa. Vendemos tudo, já tinha vendido tudo. Ou seja, a gente não tinha lugar pra morar e nem perspectiva de quando iria conseguir viajar pra vir pra cá. Então, tipo assim, nesse momento eu realmente fiquei muito assim, desesperada, né? Eu digo que eu aprendi durante esse ano de 2020 a ter mais fé e mais confiança em Deus, porque tudo isso fez com que eu tivesse que confiar em Deus, porque nada poderia mudar aquele quadro, porque a pandemia, quem esperava? Não tinha como a gente esperar, né? Isso ter acontecido. E aí, durante esse cenário todo, a gente tinha que ir pra algum lugar e a gente foi pra casa dos pais do Gui, meus sogros, lá em São José do Rio Preto. E nesse período foi um período bem complicado assim pra gente, porque a gente nunca imaginaria que a gente teria que ir pra casa de alguém, no caso era família, né, mas a gente teria que ir pra casa, de morar com a nossa família, só que sem perspectiva de sair dali, né, tipo, morar. Enfim, fomos pra São José do Rio Preto em março, né, em março, ali no iníciozinho de... Não, foi no final de março, se eu não me engano, porque a gente entregou tudo, entregou a casa, vendeu as coisas, então foi até tudo isso acontecer, chegou até o final de março. E lá ficamos até... Quando foi que a gente foi pra minha mãe? Foi... em outubro? Foi, isso mesmo. E lá, na casa dos meus sogros, a gente ficou até outubro, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só que tem um detalhe nessa história toda. Se nada disso tivesse acontecido, eu não teria criado o canal, eu não teria começado a compartilhar sobre a transição capilar, sobre minhas coisas de cabelo, aqui no YouTube, lá no Instagram, porque eu já tava em transição capilar. Só que a gente ficou esse período todo sem ter ocupação, né? Tipo, sem ter trabalho. A gente até procurou lá em Rio Preto trabalho, porque a gente já não tinha mais perspectiva de viajar. A gente procurou trabalho, só que a gente ficou esse tempo todo sem ter trabalho, não encontrava, não tinha nada pra fazer, assim, né? E aí eu tive a ideia de começar o canal no YouTube e tal. Ficava com medo de começar, mas a família do meu esposo, tipo assim, apoiou muito e incentivou, assim, pra mim começar o canal. E eu decidi começar. E vou falar pra vocês, foi o que me salvou, assim, durante esse período, porque eu ficava muito angustiada de tudo ter dado errado, na minha cabeça, né? Tudo deu errado, porque na verdade nada deu errado, tudo aconteceu da maneira que era pra acontecer, da maneira que Deus achou melhor pra gente e foi o melhor de fato. Vocês vão entender por quê. Eu não sei se eu tô conseguindo contar, assim, a história de uma forma que vocês entendam, é porque quando eu falo sobre esse assunto eu fico meio assim, não sei, porque foi tanta coisa que eu passei nesse período que não sei nem explicar. Eu sei que eu tive alguns problemas com ansiedade, tive que começar a fazer terapia nesse período também, porque eu não estava sabendo lidar com a situação e se eu continuasse persistindo daquele jeito, eu ia entrar em depressão. Isso era um fato. Mas, graças a Deus, a terapia me ajudou muito nesse período também. E vocês podem falar, mas Tairine, aconteceu com tanta gente, sabe? Essa questão de ter dado errado os planos pra esse ano de 2020. E tem gente que aconteceu coisas piores, né? Perderam entes queridos. Eu também perdi entes queridos pra Covid, né? Mas cada um tem uma realidade, né? Então, tipo assim, pouco que me aconteceu já mexeu muito comigo, sabe? E eu acredito que muita gente também teve a vida atrapalhada por causa da pandemia, por causa de tudo que aconteceu nesse ano de 2020. Mas cada um lida de uma maneira com várias situações, né? Ou a mesma situação, cada um lida de uma maneira. E eu realmente não soube lidar com essa situação toda. Mas voltando para outubro desse ano, e aí quando chegou mais ou menos ali finalzinho de setembro, pertinho do início de outubro, eu não tava aguentando mais de saudade da minha família. E aí a gente decidiu viajar, mesmo gastando dinheiro que a gente não tava recebendo dinheiro, mesmo tendo que gastar um pouco de dinheiro, a gente decidiu viajar para poder ver minha família, porque eu já tava desde fevereiro sem ver minha irmã, minha sobrinha, minha mãe, meu pai, eu tava com muita saudade.
faculdade. E aí a gente decidiu viajar. Até então, a gente já tinha perdido totalmente a esperança de retomar aquele plano que a gente tinha de vir pra cá, pra Inglaterra, de vir pra morar e tal. Por quê? Porque o consulado que tava fazendo o processo da documentação do Gui tava fechado, ele não abria de jeito nenhum. Até outubro ele tava fechado por causa da pandemia, não abria. A gente ligava lá e perguntava quando que se eles tinham, tipo, previsão pra abrir e não tinha, tipo, então a gente tinha, tipo assim, já perdido a esperança, a gente já tava fazendo planos de realmente começar a nossa vida lá em São José do Rio Preto, que era uma cidade que o Gui já conhece, eu também já conheço, a gente gosta de lá. Então a gente já tava decidida a recomeçar a nossa vida lá. Ok, viajamos pro Rio, visitamos minha irmã, minha sobrinha, depois fomos pra Minas pra ficar um tempo lá com a minha mãe, matando a saudade, né, porque eu não ia passar o final de ano com ela, então eu queria ficar lá bastante tempo. Então a gente ficou lá mais ou menos um mês e meio. Foi um mês e meio? Foi um mês e meio que a gente ficou lá em Minas, na casa dos meus pais. E, de repente, durante esse período que a gente ficou lá, o que tava morto reviveu. Gente, tô rindo aqui, mas o negócio é sério. Não, nesse período, do nada, o pai do Gui, o meu sogro, recebeu um e-mail falando que o documento do Gui estava pronto. Olha isso. E ao mesmo tempo, a gente recebeu a notícia de que o consulado do Rio de Janeiro tinha reaberto. Então, tipo assim... meio que, sabe quando tá tudo escuro e acende uma luzinha lá no fim do túnel? Foi isso que aconteceu. E aí começou a história de novo. Ai, meu Deus, será que ainda vai dar tempo da gente viajar e tal? Por que essa pergunta, se vai dar tempo? Vou explicar aqui pra vocês rapidinho. A gente viria pra Inglaterra, que é a casa onde os tios do Gui moram e tal, porque pra gente recomeçar a vida aqui ficaria melhor, porque a gente não tinha tanto dinheiro pra poder recomeçar a vida num país assim, porque a moeda daqui, como da Europa toda, é muito mais cara do que o real. Então assim, nosso pobre dinheirinho não daria pra nada aqui. Então só teria como a gente vir pra cá, pra casa dos tios do Gui. Não teria como a gente ir pra outro país, recomeçar do zero. Só que a Inglaterra, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Teve o Brexit. E aí o período de transição seria todo esse ano de 2020, até dia 31 de dezembro. A partir do dia 31 de dezembro ia mudar todas as leis de imigração, enfim, mudar tudo. E se a gente viesse depois dessa data, ia ser mais complicado pra gente ficar pra morar. Então a gente teria que entrar aqui antes do dia 31 de dezembro. Ainda tinha esse detalhe. Ok, explicado isso, a gente teve uma esperança no fim do túnel, que foi a reabertura do consulado e o documento do Gui ter ficado pronto, só que ele ainda precisava do passaporte italiano, porque só com esse documento a gente poderia entrar pra morar. Ok, só que como o consulado só trabalha com agendamentos, essas coisas tudo, a gente teve que entrar com um pedido de urgência pra ele fazer o passaporte, ele e a irmã dele, a Larissa, minha cunhada, que também viria. Só que esse pedido de urgência, tipo assim, eles poderiam considerar não urgente o nosso pedido. E aí, nossa, a gente orando muito assim e pedindo a Deus pra que desse certo. Nesse período também foi um período bem tenso, porque eu odiava essa agonia de tipo, ai, vai dar certo, não vai. Eu sempre odiei a incerteza, sabe? E isso me faz muito mal, a incerteza. Só que nesse período eu aprendi realmente que eu não tenho controle de nada da minha vida, que é Deus que controla, Deus que... Não é que Ele controla, mas Deus que faz as coisas certinhas, sabe? Da maneira que tem que ser. Então eu aprendi a realmente entregar e confiar e deixar que Ele cuidasse de tudo por mim. E por fim, né, que deu certo. Uma coisa que a gente nem tava mais imaginando que daria certo, uma coisa que a gente já não tinha mais perspectiva de nada. Deu certo, gente. Eles aceitaram o pedido de urgência. O Gui foi lá fazer o passaporte, pegou o passaporte e viemos pra cá. Ai, meu Deus. E foi tudo muito rápido, não deu nem tempo de eu despedir de todo mundo que eu queria, ver todas as pessoas que eu queria, né, pra despedir, porque eu não sei agora quando que eu vou voltar lá pro Brasil pra ver minha família, ver as pessoas. Mas, assim, pelo menos eu consegui passar um período... Tipo assim, tudo aconteceu muito certo, porque o tempo que eu fiquei com a minha mãe e com meu pai foi excelente, porque foi como se eu estivesse lá já me preparando pra viagem, só que eu nem sabia disso. Por isso que eu falo que Deus faz as coisas tudo certo, cara. Tipo, foi perfeito. E todo esse período de março até novembro, que foi o mês que a gente começou a ajeitar tudo pra viagem, foi um período de muito aprendizado, sabe? Tipo, se nada disso tivesse acontecido, talvez eu não estaria preparada e madura o suficiente pra vir pra cá. Porque você ir pra outro país, começar a vida em outro país é um desafio muito grande. Tipo, pode ser, você enxergar como uma aventura, uma coisa assim, um conto de fadas, mas na verdade tem muitos desafios por trás disso. Então, tipo assim, eu não tava madura o suficiente lá no início do ano. Então, todo esse período, todos os acontecimentos, tudo que aconteceu até novembro, mais ou menos, foi pra o meu amadurecimento, foi pro meu crescimento como pessoa, o aumento da minha fé também, porque eu com certeza ganhei muita experiência espiritual com Deus nesse período. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Foi dando, assim, tudo detalhadamente certo. Até a viagem, o voo, foi tudo tranquilo, a entrada na imigração. Cara, foi tudo assim. Foi Deus realmente
realmente cuidando de tudo nos mínimos detalhes. E ele mostrou mais uma vez pra gente que a gente não precisa se preocupar com nada, que ele tem o controle de tudo. E quando ele quer fazer, ele faz. E foi assim que eu vim parar aqui na Inglaterra. E estamos aqui agora, vamos recomeçar nossa vida aqui. Pra quem não sabe aqui do canal, eu sei que lá no Instagram o pessoal sabe, porque eu fui contando conforme as coisas foram acontecendo, mas aqui no YouTube eu não contei. Então, essa é a história. E eu espero que tenha inspirado você, que às vezes está passando por uma situação que você acha que não tem mais solução, que não tem mais esperança, já perdeu as perspectivas de tudo. Eu espero que você aprenda a confiar mais em Deus e saber que a gente não tem o controle de tudo na nossa vida, sabe? Tem coisas que realmente a gente tem que entregar e descansar, porque ficar sofrendo, querendo controlar aquilo é pior. Eu sei disso por experiência própria. E esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco longo, eu acredito que ficou bem longo, na verdade, mas eu precisava compartilhar essa fase, essa história da minha vida com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo se você gostou. E a gente continua se vendo por aí nessa nova fase da minha vida. Eu vou continuar compartilhando vídeos aqui de cabelo com vocês, não vou abandonar vocês de jeito nenhum. E me segue lá no Instagram pra você saber do meu dia a dia. Tudo eu tô compartilhando por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.